Havia 3 meses que aquela pasta ficava fechada em cima da mesa de Tiago Antunes. E até aquela noite, ele nunca tinha tido coragem de abrir de novo. Lá dentro estava o rosto dela. Beatriz Ferraz, 32 anos. Auditora. Dona de uma sala pequena de 2 andares na Vila Olímpia, com o nome do pai gravado na porta. Ele passou o polegar na borda da foto. Devagar, como quem testa o fio de uma faca antes de usar. Lá fora, São Paulo brilhava sem parar. Indiferente a tudo, ele abriu a última gaveta da mesa. Tirou um envelope amarelado, quase caindo aos pedaços, e colocou ao lado da pasta nova. Dentro do envelope, uma manchete de 10 anos atrás, a construtora Antunes perdendo o maior contrato da história por causa de um relatório assinado por uma auditora júnior chamada Beatriz Ferraz. Ele não precisava reler. Sabia cada linha de cor. Do jeito que só se decora uma coisa que dói. A porta da sala se abriu sem batida. Otávio Brandão entrou com 2 xícaras de café. Colocou uma na frente de Tiago sem pedir licença. E ficou de pé, olhando para a pasta nova em cima da mesa. Você decidiu mesmo? Ele disse. Não é pergunta. Já decidi há 10 anos. Tiago respondeu, sem levantar os olhos. Só demorei para ter coragem. Coragem ou raiva? Otávio sentou na cadeira de frente. Cruzou as pernas, porque tem uma diferença entre acertar as contas e destruir uma pessoa que talvez nem tenha culpa de nada. Tiago fechou a pasta com força suficiente para fazer o som ecoar na sala vazia. Meu pai morreu há 2 anos ainda perguntando quem era aquela auditora. Não vou deixar essa pergunta sem resposta. Otávio não insistiu. Bebeu o café em silêncio, olhando o sócio por cima da xícara, tentando entender se aquilo era mesmo sobre o pai ou sobre alguma coisa mais funda que nem Tiago sabia nomear direito. Tiago pegou o celular. Discou o número que sabia de cor havia semanas, sem nunca ter usado. Otávio, prepara tudo. Amanhã eu vou pessoalmente até a sala dela. Antes de continuar essa história, me conta uma coisa de onde você está ouvindo isso agora. E que horas são? Aí, escreve nos comentários. A gente lê todo mundo. E se você chegou agora e ainda não segue o canal? Essa é a hora certa. Porque essa história ainda nem começou de verdade. Beatriz Ferraz não gostava de segunda-feira antes das 8 da manhã. E aquela segunda em particular já tinha decidido ser das piores. A impressora da sala travou pela 3ª vez na mesma semana. O ar-condicionado fazia um barulho de avião decolando. E na mesa, ao lado, Marina Whittaker mastigava um pão de queijo enquanto lia em voz alta uma lista de contas atrasadas. A gente não vai fechar o mês. Bia, já fiz conta de todo jeito. Beatriz nem levantou os olhos da tela. Faz de novo. Então, 3ª vez sempre dá diferente. Marina riu, sem graça de verdade nenhuma na risada. Levantou. Foi até a máquina de café que também vivia quebrando. Apertou o botão 2 vezes, até sair alguma coisa parecida com líquido quente. Você sabe que a gente podia simplesmente aceitar aquele cliente da rede de farmácias. Né? Pagava o triplo do que os pequenos pagam. E a gente já discutiu isso 3 vezes esse mês. Beatriz respondeu, sem tirar os olhos da planilha. Não vou assinar auditoria para a empresa que já sei que vai me pedir para maquiar número. Marina levantou as mãos. Rendida. Só falando. Alguém tem que pagar o aluguel. Foi nesse momento que Marina foi até o armário de arquivos. Puxou uma gaveta emperrada com o quadril e tirou uma pasta velha. Tinta, com a borda gasta de tanto ser manuseada. Achei isso limpando ontem. Achei que você tinha jogado fora. Beatriz olhou. Reconheceu antes mesmo de abrir. Era o recorte de jornal que guardava desde os 22 anos. Dobrado tantas vezes que o vinco já tinha virado rasgo. A manchete falava da queda da construtora Antunes, e o nome dela aparecia no 2º parágrafo, ao lado da palavra irregularidades. Ela nunca tinha explicado para Marina o que exatamente tinha acontecido naquele ano. Só guardava o papel, trancado, como quem guarda uma prova contra si mesma. Joga fora. Marina falou, sem entender o peso da pergunta que estava fazendo. Beatriz dobrou o recorte de novo.
mais devagar dessa vez, e guardou na primeira gaveta da própria mesa. Não na de arquivo morto. Deixa aqui. O mundo inteiro cabia naquele gesto. E Marina, que conhecia Beatriz havia 7 anos, decidiu não perguntar. Voltou para o pão de queijo e amanhã seguiu devagar, entre planilhas de clientes pequenos e um café que esfriava mais rápido do que as duas bebiam. Perto do meio-dia, o telefone da sala tocou. Beatriz atendeu no automático, esperando outro cliente pequeno pedindo desconto. Do outro lado, uma voz de mulher. Satya. Formal. Escritório do Sr. Antunes. A senhora Ferraz tem disponibilidade essa semana para uma reunião de negócios. Beatriz ficou um segundo em silêncio. O suficiente para Marina. Do outro lado da sala, prestar atenção. Que Antunes? Ela perguntou, já sabendo a resposta antes de ouvir. Tiago Antunes. A voz respondeu, como se o nome não precisasse de mais explicação nenhuma. Beatriz marcou a reunião para sexta-feira, mas não precisou esperar até lá. Foi Marina quem viu primeiro. Um homem alto, terno escuro, sem gravata, parado do outro lado da rua olhando para o prédio, checando o número na placa, checando de novo no celular. Bia, tem um cara ali que parece que está perdido. Ou então rico demais para essa rua. Beatriz levantou, foi até a janela e reconheceu o rosto antes mesmo de terminar de processar o nome que tinha acabado de ouvir no telefone. Tiago Antunes. Ela tinha visto aquele rosto em revista de negócios, em capa de jornal, em post de evento de caridade que nunca lia até o fim. O homem que virou o próprio sobrenome da família num império de hotéis e empreendimentos depois que tudo quase desmoronou. O homem cujo pai ela nunca tinha conhecido pessoalmente, mas cujo nome ainda fazia o estômago dela apertar sempre que aparecia em algum lugar. Ele não vinha visitar. Ele vinha atrás de alguma coisa e não ia esperar até sexta. 5 minutos depois, a campainha da sala tocou e Tiago Antunes entrou como quem entra num lugar que já decidiu comprar. Cumprimentou Marina com um aceno educado, mas foi direto para Beatriz. Estendeu a mão e disse o nome dele como se ela pudesse não saber. Sou Tiago Antunes. Vim adiantar a conversa de sexta. Se a senhora tiver um minuto, a mão dele era firme, sem exagero. E Beatriz apertou de volta, sem deixar transparecer o que estava calculando por trás dos olhos. Que tipo de trabalho um Antunes precisaria de uma auditora pequena numa sala com impressora quebrada? Senta. Ela falou, apontando a cadeira de visitante. Sem sorrir, sem se desfazer em cortesia. Aqui a gente não faz milagre. Só faz auditoria de verdade. Depende do que o senhor precisa. Tiago sentou, cruzou uma perna sobre a outra e olhou em volta da sala antes de olhar para ela de novo. Preciso exatamente disso. Auditoria de verdade. Tenho uma negociação em andamento para comprar uma rede de hotéis de médio porte no litoral e os números que a empresa vendedora apresentou não fecham do jeito que deveriam fechar. Quero due diligence completa, discreta e rápida. Ouvi falar que a senhora é boa nisso, mesmo trabalhando pequeno. Ele disse pequeno sem desdém na voz, mas a palavra ainda assim pesou na sala. E Beatriz sentiu o próprio queixo travar por um segundo antes de responder. Quem falou isso para o senhor? Um contato em comum? Tiago respondeu, rápido demais, como quem já tinha ensaiado a frase. Disseram que a senhora enxerga coisa que ninguém mais enxerga. Beatriz olhou para ele um pouco mais do que o necessário. O tempo suficiente para Marina. Do outro lado da sala. Prender a respiração sem querer. Alguma coisa naquele homem não fechava. Mas Beatriz não sabia dizer exatamente o que. Talvez fosse só o sobrenome. Talvez fosse a forma como ele olhava para ela, como quem já sabia o final de uma conversa que ainda nem tinha começado direito. E o prazo? Ela perguntou, tentando trazer a conversa de volta para o terreno seguro dos números. 2 semanas. Tiago respondeu. Sei que é curto. É impossível. Ela quase disse, mas parou. Olhou para o valor que ele tinha deslizado em cima da mesa junto com um cartão e fez as contas rápidas na cabeça.
Aquele contrato pagava o aluguel do ano inteiro, mais o salário de Marina, mais a reforma da impressora que vivia quebrando. Eu preciso ver os documentos antes de aceitar qualquer prazo. Ela respondeu, sem se comprometer ainda. Mas manda o material. A gente decide depois de ver os números. Tiago se levantou. Aieitou o paleto. E por um segundo, só um segundo, os olhos dele demoraram na primeira gaveta da mesa dela, a mesma onde Beatriz tinha acabado de guardar o recorte de jornal. Ela não percebeu. Ele percebeu tudo. Vou mandar ainda hoje. Ele disse. E saiu tão rápido quanto tinha entrado. Depois que ele saiu, Marina fechou a porta e encostou nela, olhando para Beatriz com a cara de quem viu um filme inteiro em 5 minutos. Você sabe quem é a família dele? Ni, Zai. Beatriz respondeu. Setja. E mesmo assim vai aceitar o trabalho. Beatriz olhou para a gaveta onde tinha acabado de guardar o recorte de jornal. Um contrato desse tamanho paga o aluguel de um ano inteiro. Marina, a gente não está em posição de escolher cliente pelo sobrenome. Marina não respondeu na hora. Só balançou a cabeça. Devagar. Com aquele jeito de quem discorda, mas sabe que a última palavra não é dela. Nesse instante, o celular de Beatriz vibrou em cima da mesa. Um número desconhecido. Sem nome salvo. Ela atendeu. E do outro lado, uma voz de homem, velha, cansada, que ela reconheceu depois de alguns segundos como sendo do professor Amâncio, seu antigo mentor da faculdade. Bia, fiquei sabendo que você teve visita hoje. Como o senhor sabe disso? O silêncio do outro lado durou um pouco mais do que deveria. Esse mundo é pequeno. Bia, e o sobrenome Antunes ainda faz barulho em lugar que você nem imagina. Toma cuidado com o que você vai assinar. A ligação caiu logo depois, sem despedida. E Beatriz ficou olhando para o celular por um tempo, sentindo o peito apertar de um jeito que ela não sabia se era medo ou curiosidade. Do outro lado da cidade, no último andar de uma torre de vidro na Faria Lima, Tiago Antunes entrou na sala e encontrou Otávio Brandão esperando de pé, com um tablet na mão e a cara de quem já tinha ensaiado uma bronca. E aí? Como foi? Ela é mais esperta do que os relatórios diziam. Tiago respondeu, tirando o paletó e jogando na cadeira. Isso complica um pouco. Ou facilita. Otávio rebateu. Quanto mais esperta, mais rápido ela acha o que a gente quer que ela ache. Tiago não respondeu de imediato. Foi até a janela. Ficou olhando para a cidade lá embaixo, as luzes se acendendo em fileiras infinitas. Ela guardou um recorte de jornal na primeira gaveta da mesa dela. Não jogou fora, disse ele, quase para si mesmo. Otávio franziu a testa. Como você sabe disso? Você ficou lá dentro da sala 20 minutos. Tiago não respondeu direito. Só deu de ombros. Um gesto rápido demais. E mudou de assunto antes que Otávio pudesse insistir. Manda os documentos amanhã de manhã. Quero ver quanto tempo ela demora para achar o primeiro furo. Otávio anotou no tablet, mas ficou olhando para o patrão um instante a mais, sentindo que alguma coisa na resposta dele não tinha vindo de nenhum relatório que os dois já tinham lido juntos. Você está muito interessado em detalhe pequeno para um plano que era só sobre destruir a reputação dela. Faz parte do plano conhecer o inimigo? Tiago respondeu, mas a frase soou mais defensiva do que ele pretendia. E os dois sabiam disso. Na manhã seguinte, a caixa de e-mail de Beatriz recebeu um anexo de quase 2 gigabytes, uma pilha de contratos, balanços e planilhas de uma empresa chamada Litoral Hospitality Participações. Beatriz passou a manhã inteira dentro dos números, marcando em vermelho cada inconsistência pequena. Cada nota fiscal que não batia direito com o extrato correspondente, Marina passou pela mesa dela 2 vezes, cada vez encontrando Beatriz mais debruçada sobre a tela. Os olhos vermelhos de tanto ler planilha. Você não vai almoçar. Daqui a pouco, Beatriz respondeu, sem desviar os olhos. Por volta do meio-dia, ela achou a primeira inconsistência de verdade, uma movimentação de capital que saía de uma offshore com um nome que ela já tinha visto antes. Anos atrás.
numa investigação que nunca chegou a lugar nenhum. RV. Consultoria Patrimonial. Ela ficou olhando para o nome na tela por mais tempo do que devia, sentindo um frio subir pela nuca, sem saber exatamente por quê. Abriu uma segunda tela. Cruzou o nome com outros documentos que já tinha visto na carreira, tentando lembrar onde exatamente aquilo se encaixava na memória dela. Nada vinha com clareza, só a certeza incômoda de que já tinha visto aquelas 3 letras antes, num lugar que doía lembrar. Marina. Vem aqui um instante. Marina se aproximou. Olhou para o número na tela. E não reconheceu nada de especial. O que foi? Nada. Beatriz respondeu, fechando a aba rápido demais. Deixa eu terminar isso. Mas por dentro, alguma coisa tinha se movido. Um fio antigo, quase esquecido, que ligava aquele nome de empresa a uma história que ela achava que tinha enterrado havia 10 anos. E pela primeira vez desde que Tiago Antunes tinha entrado na sala dela, Beatriz sentiu que talvez aquele trabalho não fosse sobre hotel nenhum. A tela do computador de Beatriz mostrava a mesma sigla. Havia quase 1 hora, RV, Consultoria Patrimonial, LTDA. Ela já tinha cruzado o CNPJ com 3 bancos de dados diferentes. E todos davam o mesmo resultado. Gelado, empresa aberta há 18 anos. Sócio único não declarado publicamente. Endereço registrado numa sala comercial vazia em Alphaville, o tipo de estrutura que só existe para esconder alguma coisa. Bia. O café tá aqui. Marina falou, pousando a caneca do lado do teclado, sem tirar os olhos do próprio celular. Você tá naquela tela desde depois do almoço. Beatriz nem levantou a cabeça. Já vi esse nome antes. Marina. Não lembro onde. Mas já vi. Você lembra de tudo. Só não lembra disso. Agora, duvido. Foi há muito tempo. Beatriz girou a cadeira. Olhou para o teto por um segundo, como quem tenta puxar um fio da memória sem rasgar. Era um caso que o professor Amâncio trouxe para a faculdade. De exemplo, uma auditoria que nunca fechou. Ele nunca disse o nome da empresa em sala. Só falou que era um caso que ainda doía. Liga para ele. Então, Marina sugeriu. Simples assim. Como se resolver 10 anos de mistério fosse questão de discar um número. Beatriz pegou o celular. Procurou o contato do professor. E discou sem pensar 2 vezes. Ele atendeu no 3º toque. A voz arrastada de sempre. Professor, desculpa incomodar de novo. Queria perguntar uma coisa sobre aquele caso antigo que o senhor contava. O de auditoria que nunca fechou. Do outro lado, um silêncio comprido demais para ser natural. Beatriz. O professor falou por fim. Baixo. Quase um sussurro. Esse não é assunto para telefone. Aparece aqui em casa. Hoje à noite. Sei puda. A ligação caiu, antes que ela pudesse perguntar mais nada. E Beatriz ficou olhando para a tela apagada do celular com o mesmo frio na nuca que tinha sentido no dia anterior. O resto da tarde passou devagar demais. Beatriz tentou voltar para os documentos do hotel, mas os olhos dela continuavam desviando para a pasta cinza dentro da gaveta, como se o papel ali dentro estivesse chamando por atenção. Marina percebeu a distração, mas dessa vez não perguntou nada. Só deixou uma segunda caneca de café do lado da primeira, já fria, sem cobrar resposta. No outro lado da cidade, na sala de reuniões do 38º andar, Otávio Brandão jogou uma pasta em cima da mesa de vidro com mais força do que precisava. Ela ligou para o professor Amâncio hoje. Ele falou, sem preâmbulo. Meu contato na faculdade avisou. Tiago não desviou os olhos da janela. E o que ela perguntou? Sobre um caso antigo. Um caso que nunca fechou. Otávio se aproximou. Apoiou as 2 mãos na mesa. Tiago. Ela tá chegando perto rápido demais. Rápido demais para o seu gosto ou para o meu? Tiago virou. Encarou o sócio. E por um segundo alguma coisa no rosto dele pareceu genuinamente incerta. Algo que Otávio não via há anos. Deixa ela chegar. Você não devia estar acelerando as coisas. Não freando, o plano continua o mesmo. Tiago respondeu. Mas a frase saiu mais devagar do que devia.
como se ele estivesse convencendo a si mesmo tanto quanto a Otávio. Otávio pegou a pasta de volta. Olhou para o amigo por mais um instante. E ficou parado na porta antes de sair de vez. Você está defendendo ela antes mesmo de saber se ela é inimiga ou vítima nessa história. Isso não é o Tiago que eu conheço há 15 anos. Talvez eu esteja cansado de ser o Tiago que você conhece há 15 anos. Ele respondeu, tão baixo que Otávio quase não ouviu. Otávio saiu sem dizer mais nada. Sabia, pela forma como Tiago tinha respondido, que alguma coisa naquele plano já não era mais só plano. Naquela noite, o apartamento do professor Amâncio cheirava a livro velho e café requentado. Ele recebeu Beatriz na porta. Abraçou ela mais apertado do que de costume e a levou até a sala pequena cheia de estantes até o teto. Senta. Bia, isso vai demorar um pouco. Ele tirou de uma caixa de papelão um maço de papéis amarelados, presos com um clipe enferrujado, e colocou na mesa entre os dois. Antes de abrir, ficou olhando para ela por um longo momento, como quem decide se realmente devia contar aquilo. O senhor está me assustando. Professor, não é minha intenção. Ele respondeu, e finalmente abriu o maço. Há 18 anos. Uma empreiteira média chamada Construtora Vale Rico ia à falência depois que um auditor júnior encontrou uma movimentação irregular de mais de 10 milhões saindo para uma offshore chamada, exatamente, RB Consultoria Patrimonial. O sócio fundador da Vale Rico era amigo de infância de um homem chamado Rogério Valente, que administrava as finanças da família dele havia décadas. Beatriz sentiu o estômago apertar antes mesmo de entender por completo. Rogério Valente. O mesmo Rogério Valente que hoje administra as finanças da família Antunes, o professor completou, olhando para ela por cima dos óculos. Faz isso desde antes de Tiago nascer. O silêncio que se seguiu durou mais do que qualquer palavra teria durado. Professor, o senhor está dizendo que o dinheiro que quebrou a construtora Antunes, eu não estou dizendo nada com certeza. Bia, eu só tenho um relatório de 18 anos atrás, engavetado, que nunca chegou a lugar nenhum porque o auditor que descobriu foi demitido em 2 semanas. Sem explicação. E agora o mesmo nome de offshore aparece de novo, numa negociação que envolve o filho do homem que perdeu tudo. Isso não é coincidência que eu confio. Beatriz pegou o relatório com as mãos meio trêmulas. Passou os olhos pela primeira página, reconhecendo a estrutura fria de um documento que tinha sido enterrado de propósito. Cada linha parecia escrita por uma versão mais jovem e mais assustada dela mesma. Alguém que também tinha encontrado a verdade errada na hora errada. E a queda da construtora Antunes. 10 anos atrás, ela perguntou, quase sem voz. O senhor acha que também foi ele? Eu acho. O professor respondeu, que você devia perguntar isso para o homem que apareceu na sua sala essa semana. Só não perguntaria antes de saber com que intenção ele apareceu. O senhor sabia que ele ia me procurar. O professor tirou os óculos. Limpou com a ponta da camisa. Um gesto lento que dava tempo para escolher a resposta certa. Eu suspeitava. Sobrenome grande. Offshore antiga. História que nunca fechou direito. Cedo ou tarde os fios iam se cruzar de novo. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse a Beatriz e descobrisse que o nome que arruinou sua vida ainda está vivo, ainda solto, ainda perto das pessoas que você mais desconfia, você ia atrás da verdade sozinha ou ia esperar alguém confirmar? Primeiro, me conta nos comentários, junto com o horário aí onde você tá. Beatriz saiu do apartamento do professor com o relatório dentro da bolsa e a cabeça girando rápido demais para formar qualquer plano coerente. No caminho para casa, o celular vibrou. Um número novo, sem nome salvo. Mas o texto era claro o suficiente para parar ela no meio da calçada. A senhora devia ter cuidado com quem confia dentro da própria empresa dele. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Só isso. Ela ficou parada ali, o celular ainda na mão, olhando os dois lados da rua como se esperasse ver alguém observando de longe. Não tinha ninguém. Só o trânsito de sempre, indiferente.
e uma sensação nova de estar sendo vigiada por alguém que ela ainda não conseguia identificar. Nos 2 dias seguintes, Beatriz manteve a rotina de auditoria normal, mandando relatórios parciais para Tiago sobre a rede de hotéis, fingindo que aquele fio novo não estava puxando ela para outro lugar por dentro. Marina notou a mudança de humor, o jeito mais calado, os olhos mais fundos de quem dormia há pouco, mas respeitou o silêncio da amiga, sabendo que hora nenhuma era a hora certa de perguntar. Mas cada reunião com Tiago agora vinha com uma pergunta escondida atrás dos olhos dela, que ela não sabia se tinha coragem de fazer. Ele parecia perceber também. As reuniões ficaram mais longas do que precisavam, os assuntos de negócio terminando cedo demais, sobrando um silêncio que nenhum dos dois sabia bem como preencher. Foi numa dessas reuniões, na sala de vidro do 38º andar, que as coisas começaram a rachar. O senhor conhece um homem chamado Rogério Valente? Ela perguntou. Sem aviso, olhando direto para a reação dele. Alguma coisa no rosto de Tiago travou por menos de um segundo. Tempo suficiente para ela notar, mas não suficiente para ele perceber que ela tinha notado. Com isso, cuida das finanças da minha família desde antes de eu nascer. Por quê? Encontrei o nome de uma offshore ligada a ele numa movimentação antiga que tem semelhança demais com um padrão que apareceu nos documentos que o senhor me passou. Tiago se recostou na cadeira, cruzou os braços e por um instante pareceu genuinamente surpreso. Não com a pergunta, mas com a rapidez dela. Semelhança como padrão de saída de capital, estrutura de contrato, até o jeito de nomear a offshore. Beatriz colocou o relatório do professor em cima da mesa, virado para ele, mas com a mão ainda em cima da primeira página. Antes de mostrar mais, eu preciso saber uma coisa. O senhor sabia que Rogério Valente tem histórico com esse tipo de estrutura? Não. Tiago respondeu, e a palavra saiu tão rápido que soou quase automática. Beatriz observou ele por um instante mais longo do que uma reunião de negócios pedia. Alguma coisa na postura dele não estava mentindo sobre aquilo, mas também não estava contando tudo. Ela empurrou o relatório na mesa até ele. Leia. Depois a gente conversa de novo. Tiago pegou os papéis, e enquanto os olhos dele percorriam as linhas, o silêncio na sala foi ficando mais denso. A cada segundo, a mão dele parou de virar página na terceira folha, os olhos fixos numa data que parecia ter congelado ali. Quando ele finalmente levantou a cabeça, o rosto tinha perdido a compostura de sempre. Isso é de 18 anos atrás. E Beatriz cruzou os braços. E o nome da empresa que quebrou nessa história é quase o mesmo nome de uma que eu conheço bem demais. Tiago fechou os olhos por um segundo. Qual empresa? A minha primeira auditoria, há 10 anos. A construtora Antunes. O nome pairou entre os dois como uma coisa viva. Tiago não respondeu na hora. E o silêncio dele dessa vez não era calma. Era cálculo. O tipo de silêncio de um homem tentando decidir quanto contar. Beatriz. Ele começou. Devagar. Existe uma coisa que eu devia ter te contado antes de você aceitar esse trabalho. Ela sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Então conta agora. Eu não te procurei por causa do hotel. Ele disse, cada palavra saindo com esforço, como se estivesse arrancando alguma coisa de dentro. Eu te procurei porque durante 10 anos eu achei que você era a razão da minha família ter perdido tudo. Vim atrás de você para provar isso. De um jeito ou de outro. Beatriz levantou. O corpo tenso, as mãos apertadas nas bordas da própria cadeira antes de largar de vez. O senhor me contratou para me destruir. Eu vim com essa intenção. Tiago admitiu, sem desviar o olhar dela, o que doía mais do que se ele tivesse desviado. Mas alguma coisa mudou nessas 2 semanas. E eu não sei mais separar o que era plano do que virou outra coisa. Isso não é desculpa. Ela respondeu, a voz tremendo de raiva contida. O senhor tinha uma pasta com a minha foto. Não teve. Tem. Você acha que eu não ia descobrir isso também? Tiago não respondeu. E o silêncio dele foi resposta o suficiente. Beatriz pegou o relatório de volta da mesa. Guardou na bolsa com mãos que tremiam mais do que ela queria admitir.
e saiu da sala sem esperar mais nenhuma palavra. Tiago ficou parado, olhando a porta fechada, sentindo pela primeira vez em 10 anos que a raiva que carregava não sabia mais para onde apontar. Naquela mesma noite, sozinha no apartamento, Beatriz abriu de novo a gaveta onde guardava o recorte de jornal antigo, olhou para ele por um longo tempo e, pela primeira vez em 10 anos, sentiu que talvez não fosse ela quem devia se envergonhar daquela manchete. Ficou sentada no chão da sala, as costas apoiadas na lateral do sofá, o papel amarelado entre os dedos, tentando entender como um plano de vingança de um homem que ela mal conhecia tinha virado, sem ela perceber quando uma coisa que doía mais parecida com traição. O celular vibrou em cima da mesa. Otávio Brandão. Número que ela nunca tinha salvo, mas reconheceu do encontro na reunião. A senhora precisa ver uma coisa antes de decidir o que fazer com o Tiago. A mensagem dizia: Rogério Valente pediu para falar com a senhora amanhã. Sozinha, Beatriz ficou olhando para a mensagem por um longo tempo, o coração batendo mais rápido do que ela gostaria de admitir. Não respondeu na hora. Guardou o celular do lado do corpo. Encostou a cabeça no sofá. E ficou ali, no escuro, tentando decidir se aquilo era mais um passo em direção à verdade ou mais uma armadilha esperando para fechar. Do outro lado da cidade, Tiago não conseguiu dormir. Ficou de pé na varanda do próprio apartamento, olhando as luzes da cidade sem realmente vê-las. O celular na mão, o dedo pairando em cima do nome dela na tela, sem coragem de apertar ligar. Guardou o celular no bolso, entrou de volta e passou o resto da noite andando de um lado para o outro da sala, tentando entender em que momento exato tinha deixado de saber o que estava fazendo. Antes de fechar por aqui, só uma coisa rápida se você já está gostando de acompanhar essa história até esse ponto. Aperta para seguir o canal agora, porque o que vem depois muda tudo o que você acabou de ouvir. Beatriz não respondeu a mensagem de Otávio na mesma hora. Ficou olhando para o celular por um bom tempo, sentindo o peso de decidir sozinha alguma coisa que ia além de qualquer contrato de auditoria que ela já tivesse assinado. A tela apagou 2 vezes antes dela finalmente digitar a resposta. Curta, sem espaço para dúvida, marca o lugar. Eu vou. Contou para Tiago no dia seguinte, na sala de vidro, sem rodeios, entregando a informação como quem entrega uma decisão já fechada. Não um pedido de conselho. Ele quis ir junto na hora. Quase levantou da cadeira antes dela terminar a frase. Não. Ela cortou, com a mão erguida entre os dois. Isso é meu. Faz 10 anos que carrego essa história como se fosse minha culpa. Não vou entrar naquela sala escondida atrás de você. Tiago segurou a vontade de insistir, os dedos batendo uma vez na mesa antes de parar. Então eu espero do lado de fora. Isso eu não abro mão. Beatriz balançou a cabeça, e o gesto foi quase um acordo entre os dois. O primeiro de muitos que ainda viriam. Ele se levantou, foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta antes de sair. Se ele te oferecer alguma coisa em troca de silêncio, não aceita por minha causa. Tiago disse, sem virar. Eu prefiro perder o hotel inteiro a te ver engolir isso de novo. Beatriz não respondeu, mas guardou a frase em algum lugar que não sabia nomear ainda. Do outro lado da cidade, num escritório antigo, na Avenida Paulista, com estantes de mogno e um relógio de pêndulo que ninguém mais dava corda havia anos. Rogério Valente estava sozinho. Serviu uma dose de uísque que não tinha vontade nenhuma de beber. E ficou olhando para ela em cima da mesa por um longo tempo, sem tocar no copo. Numa moldura pequena, quase escondida atrás de uma pilha de pastas. Uma foto de um casamento de 30 anos atrás. A mão dele tremeu ao pegar a moldura. Um tremor pequeno, rápido, que ele mesmo pareceu não notar. Guardou a foto na primeira gaveta. Fechou com mais força do que precisava. E ficou parado ali, os olhos fixos numa parede que não tinha nada de especial para oferecer. A secretária bateu na porta. Avisou que a senhora Ferraz tinha chegado. Rogério ajeitou o paletó. Passou a mão pelo cabelo grisalho.
E por um segundo praticou no espelho pequeno atrás da porta a expressão de quem não tem nada a esconder. Não convenceu nem a si mesmo. Beatriz chegou ao escritório dele numa tarde de céu carregado. Sem chuva ainda. Só a promessa dela pairando no ar. Rogério a recebeu na porta com uma educação que soava ensaiada. O tipo de cortesia que se aprende a usar como armadura. Senta, ele disse, apontando uma cadeira de couro gasto. Imagino que a Beatriz não veio aqui por causa de hotel nenhum. Vim por causa de uma offshore com o nome do senhor atrás dela. Ela respondeu, sem sentar. E por causa de um relatório que sumiu há 10 anos, Rogério não desviou o olhar. Mas alguma coisa na postura dele se fechou. Um recuo pequeno, quase invisível. O tipo que só se percebe se estiver esperando por ele. Beatriz estava esperando. Você era muito jovem. Ele começou. A voz baixa demais para ser calma. Encontrou algo que não devia encontrar. Num momento em que eu não tinha escolha nenhuma. Escolha o senhor teve. Escolheu colocar o nome errado embaixo de um crime que era seu. Rogério finalmente sentou. As mãos entrelaçadas em cima da mesa. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar um contra o outro. A família Antunes ia perder tudo naquele ano. Beatriz. Não só o dinheiro. A reputação. Ou Noma. 30 anos de trabalho do pai do Tiago. Eu tinha duas opções: deixar tudo desmoronar de vez. Ou dar um nome pequeno para a imprensa engolir, enquanto eu consertava o resto por dentro. E o nome pequeno era eu. Você ia se recuperar. Era jovem. Tinha talento. Ia embora e recomeçar em algum lugar. Rogério bateu de leve na mesa. Uma vez, como quem tenta convencer a si mesmo de novo de uma conta que nunca fechou direito. A construtora Antunes não ia se recuperar de mais um escândalo. Eu escolhi o mal menor. O mal menor era a minha vida inteira. Beatriz respondeu, e a voz dela não subiu, mas ficou dura como pedra fria. 10 anos. Rogério. 10 anos eu carreguei um nome sujo que nunca foi meu. E não parou aí. Parou, porque 10 anos depois, o mesmo nome de offshore aparece de novo. Agora numa negociação de hotel que o próprio Tiago me contratou para auditar. Rogério ficou em silêncio por tempo demais. Os olhos baixos para a mesa, como se procurasse ali uma resposta que não vinha. O senhor nunca parou. Ela completou. A peça se encaixando na frente dela com um estalo quase físico. Continuou usando a mesma estrutura. A mesma sigla. Achando que ninguém ia prestar atenção 2 vezes no mesmo nome. Ninguém presta. Rogério respondeu, quase sussurrando. O tipo de frase que sai antes da pessoa decidir se devia dizer: ninguém prestou em 18 anos. Até você. Foi nesse instante que a porta do escritório se abriu sem aviso. E Otávio Brandão entrou segurando uma pasta fina. O rosto sem nenhuma cortesia sobrando para Rogério. Ele também tirou o dinheiro da minha família. Otávio disse. Direto. Colocando a pasta em cima da mesa entre os dois. Meu pai confiou nele por 20 anos. Morreu sem saber que perdeu metade da herança dos filhos numa conta que nunca existiu de verdade. Beatriz olhou para ele. Sem entender de início. Foi você que mandou as mensagens. Fui eu. Otávio confirmou. Sem pedir desculpa por isso. Tentei te avisar sem aparecer, porque se ele descobrisse que eu estava atrás dele, havia 3 anos. Eu perdi a única vantagem que tinha. Abriu a pasta. Virou para o lado dela. Gravações. Extratos. E-mails antigos que ele achou que tinha apagado. Eu não conseguia usar isso sozinho porque precisava de alguém de fora. Alguém que ele não esperasse. Rogério olhou para a pasta. Depois para o afilhado que conhecia desde criança, e alguma coisa no rosto dele desabou de um jeito que não tinha nada de teatral. Você guardou isso todo esse tempo. Ele disse, quase sem voz. Guardei. Otávio respondeu, sem piedade na resposta. Porque um dia eu ia precisar. E hoje é esse dia. Beatriz pegou a pasta. Folheou rápido. Reconhecendo nos papéis a mesma estrutura fria que já tinha visto no relatório do professor Amâncio. Agora completa. Sem nenhuma lacuna sobrando para dúvida. Parou numa página.
Releu 2 vezes e levantou os olhos para Rogério com uma pergunta nova. Aqui diz que uma parte desse dinheiro voltou. Para quem Rogério não respondeu, Otávio respondeu por ele. A voz mais baixa dessa vez. Voltou pro filho dele, pro irmão que eu nunca soube que tinha. Até esse ano. Rogério tem um filho de um casamento antigo, escondido, que vive endividado até o pescoço com jogo. Cada movimentação nova de dinheiro sumido nesses últimos anos foi para tapar buraco dele. O silêncio que se formou na sala dessa vez foi diferente. Não era cálculo. Era vergonha. Exposta. Sem lugar para se esconder. Isso muda tudo. Beatriz falou, olhando para Rogério. A voz mais firme agora. Não só para mim. Para a construtora Antunes de 10 anos atrás e para a negociação que o senhor está tentando sabotar agora. E explica por que o senhor nunca parou. Não era mais sobre proteger a família Antunes. Fazia anos que era sobre proteger o próprio filho. Rogério levantou, as mãos apoiadas na mesa, o corpo pesando mais do que o normal. Você não entende o que é ver um filho se afundando e não ter coragem de deixar ele afundar sozinho. Eu entendo perfeitamente. Beatriz respondeu, sem suavizar nada. Só que o senhor escolheu afundar outra pessoa no lugar dele. E se isso sair daqui, o senhor perde tudo. Já devia ter perdido há 10 anos. Otávio completou, fechando a pasta com um estalo seco. Beatriz saiu da sala sem esperar resposta. A pasta apertada contra o peito como se fosse a única coisa sólida no mundo naquele momento. Otávio saiu atrás dela. E os dois ficaram um instante parados no corredor. O silêncio entre eles carregando um entendimento novo, ainda desconfortável demais para virar amizade, mas próximo o bastante para não ser mais desconfiança. Obrigada, ela disse. Por fim, não fiz isso por você. Otávio respondeu, sem grosseria na frase. Só verdade crua. Fiz pelo meu pai. Mas fico feliz que também sirva para você. Não foi tão simples quanto sair da sala e resolver tudo. Nos dias seguintes, Rogério usou o pouco que ainda tinha de poder para tentar segurar a queda. Ligou para 2 conselheiros antigos da família Antunes. Plantou a ideia de que Beatriz era uma ameaça. Alguém contratada pelo filho para desestabilizar a empresa por interesse próprio. Um dos jornais econômicos publicou uma nota pequena, sem confirmar nada, insinuando irregularidade na condução da due diligence do hotel. O telefone de Tiago não parou. O conselho da família pediu reunião de emergência. E mais de um conselheiro sugeriu, sem meias palavras, que ele afastasse Beatriz do projeto até tudo se acalmar. Isso não é acalmar, é enterrar. Tiago disse na reunião, a voz mais firme do que ele próprio esperava. Ela encontrou o mesmo homem que quebrou meu pai. E vocês querem que eu afaste ela justo agora. Um dos conselheiros mais velhos bateu o dedo na mesa. A imagem da empresa não aguenta outro escândalo. Tiago, já perdemos o suficiente com essa história há 10 anos. A reunião terminou sem decisão definitiva. Mas o clima que ficou era de gelo. Naquela tarde, o banco financiador do negócio do hotel ligou para avisar que ia pausar a liberação de crédito até a situação se esclarecer. O relatório de Beatriz, que devia ter fechado o negócio, agora estava travado numa gaveta jurídica que nenhum dos dois conseguia abrir sozinho. Beatriz sentiu o chão balançar de um jeito diferente daquele dia em que Tiago tinha entrado na sala dela pela primeira vez. Dessa vez não era medo do passado. Era o presente inteiro ameaçando desmoronar bem na hora em que ela finalmente tinha a prova que precisava. Foi Marina quem encontrou ela sentada no chão da sala pequena, encostada no armário de arquivos, a pasta de Otávio ainda aberta no colo. E se ninguém acreditar? Mesmo com a prova, Beatriz perguntou, sem levantar os olhos. Marina sentou do lado dela, no chão mesmo, sem se importar com o vestido amassando. Então você mostra para quem tem que acreditar. Uma pessoa de cada vez, até sobrar ninguém para duvidar. Beatriz riu. Um riso curto, sem muita graça dentro dele. Desde quando você ficou sábia assim? Desde que passei 7 anos aturando você trabalhar até meia-noite, achando furo em planilha que ninguém mais achava. Marina respondeu.
cutucando o ombro dela de leve. Você sempre soube fazer isso. Só esqueceu que também sabe fazer isso por você mesma. Foi Tiago quem apareceu na porta minutos depois. Semabissar. O paletó desabotoado, o cansaço visível no jeito de andar. Sentou na cadeira mais próxima. Ficou olhando para ela por um instante antes de falar. Vim te pedir desculpa de um jeito que devia ter feito há semanas. Ele disse. Não só pelo plano que eu tinha quando entrei na sua vida, pelo tanto que demorei para escolher o seu lado quando ficou difícil escolher. E agora tá escolhendo. Ela perguntou. Sem facilitar para ele, agora tô... Tiago respondeu. E levantou. Foi até ela. Ficou de pé na frente da cadeira dela, sem sentar de novo. Convoquei uma reunião extraordinária para amanhã de manhã. Todo o conselho. Os investidores do hotel. E a imprensa que quiser aparecer, você vai apresentar essa prova. Na minha frente. Na frente de todo mundo que um dia duvidou de você. Beatriz olhou para ele, sentindo alguma coisa se firmar dentro do peito que não tinha nome exato ainda. Isso pode custar caro para sua empresa. Vai custar mais caro para mim continuar fingindo que meu pai não foi enganado pelo próprio consultor de confiança. Tiago respondeu. É a voz dela. Dessa vez, não tinha nenhum cálculo escondido atrás. Ele estendeu a mão. Não como cumprimento de negócio, mas como quem pede para segurar. Ela demorou um segundo antes de aceitar. Os dedos entrelaçando devagar. O silêncio entre os dois, carregando mais do que qualquer discurso teria carregado. Fica comigo hoje. E ele pediu. Baixo, não para resolver nada. Só para não ficar sozinha com isso até amanhã. Foram andando, sem pressa, até uma praça pequena perto do escritório. O mesmo banco onde tinham sentado semanas atrás. Só que agora sem nada mais escondido entre os dois. O sol já ia baixo, tingindo os prédios de laranja. E por um bom tempo, nenhum dos dois disse nada. Só ficaram ali, ombro contra ombro, deixando o silêncio fazer o trabalho que nenhuma palavra fazia direito. Eu tenho medo de amanhã dar errado. Ela admitiu. Por fim, olhando para o chão. Eu tenho medo de amanhã dar certo e você perceber que não precisa mais de mim depois disso. Tiago respondeu. E o jeito que ele disse, sem nenhuma ironia escondida, fez ela virar para olhar para ele. Isso não é sobre precisar. Ela disse, devagar, escolhendo cada palavra. É sobre escolher ficar. Mesmo quando não precisa mais. Ele pegou a mão dela de novo. Virou para encarar ela de frente. E por um instante o mundo ao redor pareceu ficar mais quieto do que devia numa cidade daquele tamanho. Então escolhe, ele disse. Simples assim. Sem forçar nenhuma resposta. Beatriz não respondeu com palavra nenhuma. Só apertou a mão dele mais forte. E ficou ali, no banco da praça, até o sol sumir de vez atrás dos prédios. A reunião extraordinária aconteceu numa sala de vidro maior do que a sala de sempre. Cheia demais para um assunto que devia ter sido resolvido em segredo 10 anos atrás. Beatriz entrou com a pasta de Otávio debaixo do braço. Tiago ao lado dela, não na frente, não atrás. Ela colocou os documentos na mesa, um por um, sem pressa, explicando cada movimentação com a mesma frieza técnica que usava havia anos em qualquer auditoria comum. Só que dessa vez, cada número carregava o peso de uma vida inteira sendo devolvida ao lugar certo. Rogério Valente manipulou registros financeiros da construtora Antunes há 10 anos. Desviou recursos através de uma offshore de nome RV Consultoria Patrimonial. E usou um relatório de auditoria assinado por mim para encobrir o próprio crime. Ela disse, olhando para o conselho inteiro. A mesma estrutura reaparece agora na negociação do hotel que o Sr. Tiago Antunes me contratou para investigar. Não é coincidência. É continuidade. Um dos conselheiros mais velhos, o mesmo que tinha pedido para afastar ela, ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Isso pode ser levado à polícia hoje mesmo. Pode. Beatriz respondeu. E vai. Rogério não estava na sala. Mas o silêncio que se formou ali dentro
carregava o nome dele como uma sentença já escrita. O Banco Financiador, representado por uma mulher de terno cinza que até então só tinha ouvido em silêncio. Pediu a palavra. Com essa documentação, a liberação de crédito pode ser retomada ainda essa semana. Ela disse, desde que a due diligence continue sob responsabilidade da senhora Ferraz, um murmúrio passou pela sala. E pela primeira vez em semanas. O clima ali dentro não era de acusação. Depois da reunião, no corredor vazio, Tiago encostou na parede ao lado dela, os dois exaustos de um jeito que nenhuma palavra explicava direito. Você fez isso sozinha, ele disse, olhando para ela. Eu só abri a porta. Você abriu a porta certa. Ela respondeu. E pela primeira vez, desde que ele tinha entrado na sala pequena da Vila Olímpia, ela sorriu de verdade. Sem guardar nada atrás do sorriso, Rogério Valente foi afastado formalmente da administração das finanças da família Antunes na mesma semana. E o processo que se abriu contra ele correu junto com outro. Movido por Otávio Brandão, em nome da própria família. Não foi rápido. Não foi limpo. Levou meses para andar direito. Mas andou. O filho dele, o segredo que tinha custado tanto, precisou responder por parte da própria dívida. E Rogério, pela primeira vez em décadas, ficou sem nenhuma estrutura para esconder atrás. O negócio do hotel fechou 2 meses depois, sob nova due diligence, assinada de novo por Beatriz Ferraz. Agora com o nome da firma dela impresso em letras maiores do que jamais tinha estado em qualquer contrato antes. Novos clientes começaram a aparecer, alguns pequenos, outros nem tanto. Todos citando a mesma história que tinha corrido rápido demais pelos corredores do mundo financeiro paulistano. A auditora, que derrubou sozinha um esquema de 18 anos, Beatriz guardou o recorte de jornal antigo pela última vez. Não na primeira gaveta. Escondido, mas dentro de uma moldura pequena em cima da própria mesa, ao lado de uma foto nova que Marina tinha tirado sem avisar ela e Tiago. No dia da assinatura, rindo de alguma coisa que nenhum dos dois quis contar depois. Ela nunca precisou de ninguém para limpar o próprio nome. Só precisava que alguém, por fim, abrisse a porta certa, na hora certa, e ficasse do lado de fora esperando, pronto para entrar quando ela chamasse. E aí, qual desses momentos te pegou mais a hora que o Otávio abre a porta com a prova que ninguém esperava? A reunião em que a Beatriz coloca tudo na mesa sozinha. Ou o pedido de desculpa do Tiago no corredor, me conta nos comentários. Junto com de onde você está ouvindo e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Se você chegou até aqui e ainda não segue o canal, essa é a hora. Porque história boa desse jeito não vai faltar. E se tem alguém que precisa ouvir uma história assim hoje, manda esse vídeo para essa pessoa. Deixa o like também. Não para mim, mas para mais gente conseguir encontrar essa história.